Olha, trabalhar em altura é algo muito comum em tantos setores, né? Mas essa é uma atividade que carrega um risco que, francamente, não perdoa. Hoje a gente vai desvendar a lógica por trás da NR35 aqui do Brasil para entender como ela é muito mais que uma lista de regras. É um sistema completo pensado para proteger vidas. É só bater o olho numa imagem como essa para a gente entender. A altura, a exposição, o risco é quase palpável, né? É um tipo de ambiente onde a margem para erro é simplesmente zero. Segurança aqui não é uma opção, é tudo. E é aí que entra uma pergunta-chave. Olhando essa cena, qual seria a ferramenta de segurança mais importante em uso? A resposta, olha, talvez não seja a que todo mundo está pensando. Não é o capacete nem um cinto. Guarda essa pergunta com a gente. A real é uma só. A gravidade é uma força constante e implacável. Qualquer trabalho feito acima do nível do chão, por mais simples que pareça, já traz embutido um risco de queda. E esse risco precisa, obrigatoriamente, ser controlado de forma sistemática. E olha só, não pense que isso é coisa de um setor específico, não. O risco está presente na construção de um prédio, na manutenção de uma torre de energia, na limpeza da fachada de um edifício. É uma realidade que corta muitas indústrias. É justamente para lidar com esse risco que a NR35 entra em cena. Mas o ponto crucial aqui é entender que ela não é só um pedaço de papel, um monte de regras. Ela foi pensada para ser um sistema de gestão integrado, uma forma inteligente e proativa de encarar a segurança em altura. A definição oficial já entrega o ouro. Presta atenção nessas três palavras-chave que são o coração da norma: planejamento, organização e execução. Isso já deixa bem claro que a segurança não começa quando alguém dá o primeiro passo para subir. Ela começa muito antes, lá na prancheta. E tem mais, a NR35 não joga sozinha. Ela faz parte de um time, está conectada com uma rede de outras normas que se ajudam. A NR6, por exemplo, é a que cuida dos equipamentos de proteção. Todas juntas, elas formam um verdadeiro ecossistema de segurança, onde uma reforça a outra. Vamos entrar no primeiro grande pilar da NR35, que é uma ideia bem simples, mas poderosa. Segurança é uma via de mão dupla. A responsabilidade é compartilhada, com deveres bem claros tanto para o empregador quanto para o trabalhador. Funciona assim. De um lado, o empregador tem que dar toda a estrutura, o planejamento, o treinamento. Do outro, o trabalhador precisa seguir os procedimentos, colaborar, e aqui vem o pulo do gato. Ele tem o direito de se recusar a fazer o trabalho se perceber que as condições não são seguras. Isso é uma ferramenta de empoderamento importantíssima. Uma cena como essa aqui ilustra essa parceria no dia a dia. A empresa dá o equipamento certo, o treinamento, e o profissional, por sua vez, avalia as condições do poste, do tempo, do equipamento antes de começar. É a responsabilidade compartilhada em ação. Certo! Agora vamos para o segundo princípio-chave da NR35, a hierarquia do controle. Pensa nisso como um jeito inteligente e lógico de atacar o problema, que sempre vai priorizar eliminar o risco em vez de só se proteger dele. A lógica é bem direta, na verdade. A forma mais garantida de prevenir uma queda é, bom, não estar lá em cima, para começo de conversa. Se isso não for possível, o objetivo muda: criar um ambiente onde cair seja impossível. E só como última opção, o foco se volta para minimizar os danos caso algo aconteça. E essa imagem aqui é perfeita para a gente entender isso visualmente. A proteção coletiva, um guarda-corpo, por exemplo, protege todo mundo que está na área. Por isso, ela é sempre a prioridade em relação à proteção individual, como um cinto de segurança, que protege uma pessoa só. Ok, para a gente seguir com a próxima ideia, a gente precisa alinhar dois conceitos: risco e perigo. Não são a mesma coisa, tá? Risco é uma condição que a gente pode gerenciar, pode controlar. Já o perigo aparece quando esse controle não existe ou quando ele falha. Vamos usar uma analogia que todo mundo entende: trânsito. Tentar atravessar uma avenida super movimentada em qualquer ponto, isso é um risco claro. E sem nenhuma medida de controle, vira um perigo iminente. Aí entra a faixa de pedestres. Ela é uma medida de controle. Ela não some com os carros, mas ela gerencia o risco. Ela cria uma zona sinalizada que torna a travessia bem mais segura. Agora a passarela é o nível máximo. Ela elimina completamente o risco. A interação entre o pedestre e o carro ali é zero. E esse é o grande objetivo da segurança: eliminar a fonte do risco. E essa mesma forma de pensar, a gente vê aplicada o tempo todo em cenários reais. Desde plataformas de trabalho que eliminam o risco de queda lá na indústria, até sistemas de ancoragem que, pelo menos, minimizam as consequências de uma queda num trabalho sobre o telhado. E tudo isso que a gente conversou nos traz para o ponto central.
A grande virada de chave de toda essa história. A parte mais importante da segurança no trabalho em altura não acontece lá em cima, de jeito nenhum. Acontece aqui embaixo. Lembra daquela pergunta lá do começo? Qual a ferramenta mais importante? Pois é, não é um objeto. A ferramenta de segurança mais poderosa de todas é a análise de risco, a famosa AR. É a inteligência, o planejamento, a preparação que acontecem com os pés bem firmes no chão. Uma análise de risco bem feita é quase um raio-x do futuro. Ela vai olhar tudo: o tempo, como está o local, quais equipamentos são necessários, onde fixar os sistemas de segurança e, um ponto fundamental, o que fazer se uma emergência acontecer. A segurança de verdade mora nos detalhes desse planejamento. E no fim das contas, essa frase aqui amarra tudo perfeitamente. A subida mais segura é aquela planejada, revisada e autorizada antes mesmo de o primeiro passo ser dado. Segurança não tem a ver com sorte ou coragem, tem a ver com preparo meticuloso. O trabalho que realmente salva vidas acontece muito antes de alguém sequer pensar em sair do chão.